Bem, nosso estudo de hoje está na carta às Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Paulo fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Emmanuel aproveita essa frase e escreve a lição dele 82 no livro Vinha de Luz, sem desfalecimentos. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido todavia de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. É interessante, né, que quando a gente começa a conhecer algumas atividades, algumas tarefas, principalmente essas tarefas que nossas casas oferecem através da obra social, elas são todas tarefas voluntárias, elas não têm remuneração nenhuma. Né? Mas conforme a gente começa a entrar nessas tarefas, a gente sente uma alegria, uma sensação que a gente não sabe descrever, é uma coisa assim de satisfação, né? Que é uma energia que, conforme uma companheira lá de Nova Iguaçu, presidente de uma casa espírita, ela falou uma vez, ela falou assim, né? A gente vicia nessa energia, que a energia é tão boa que a gente quer estar o tempo todo em contato com essa energia. E a gente começa a ter o contato com essa energia e querer estar o tempo todo pelo fato de guardar aquela sensação de que a gente está no caminho correto. Porque, não sei se a gente vai... Muitos não percebem isso, mas a vida e a nossa consciência, o nosso sentimento vai apontando quando a gente está no caminho correto e quando a gente não está. Tem coisas que nem são coisas ruins, mas a gente começa a fazer e a vida está apontando para a gente, não é para você ir por aqui. O teu trabalho agora não é esse. Né? E a gente sente um certo mal-estar, um incômodo, e quando a gente está fazendo uma coisa correta, a gente sente uma alegria, sente uma coisa boa dentro da gente. Mas o que acontece? Conforme a gente se permite, o passo é esse, o primeiro passo, eu me permitir trabalhar e depois sentir os efeitos desses trabalhos. Tá? Estou falando assim, por exemplo, eu quando cheguei na minha obra social pela primeira vez, eu vi que tinha muitas pessoas que pediam cesta básica e o primeiro trabalho que eu peguei foi o de visitar as pessoas para saber, conhecer um pouquinho melhor, saber como é que eram as condições mesmo das pessoas. A gente levava um questionáriozinho que não seguia sempre aquela arrisca, aquele questionário, não é só um pretexto para a gente poder ter um contato melhor com as pessoas. E, poxa, eu comecei a perceber que aqui onde eu moro, em Nilópolis, você encontra casas muito bem estruturadas, casas grandes, mansões mesmo, em que você tem um corredorzinho no meio, você entra e lá no final tem um barraco, uma casa muito simples, mas uma casa muito simples com 8, 9 pessoas morando, e as pessoas ali, mesmo com dificuldade, mas com união, com dignidade, aquilo trouxe um valor diferente para mim, né? Trouxe uma coisa, eu falei, meu Deus, olha só como é que o brasileiro, né, ele consegue se virar e como é que ele consegue lutar contra as adversidades e vencer as adversidades. Igual um dia desse eu estava passando na estação de trem, o trem lotado de 5 horas da tarde, mas com um pagode dentro do trem, uma animação, uma música boa,
que eu falei, olha só como é que é o meu povo, dá uma alegria até, né? E o que acontece? Se a gente se permitir sentir essa energia, a gente não vai querer voltar atrás. E outra coisa, a gente começa a fazer esses trabalhos, não porque eu estou querendo chamar a atenção de alguém, não porque eu estou querendo qualquer reconhecimento ou qualquer retribuição, mas pelo simples fato de que, em primeiro lugar, ele me faz bem, e, em segundo lugar, ele acaba fazendo bem para outras pessoas também. Então, quando a gente consegue tomar esse caminho, não tem como ter desfalecimentos, né? Agora, quando a gente ainda está com a visão muito voltada para a vida material, quando a gente começa a olhar assim aqueles ditados, jargões antigos e que até hoje soam aqui na nossa mente, tempo é dinheiro. Como assim tempo é dinheiro? Tempo não pode ser dinheiro, tempo é tempo. Né? Como já dizia o Eclesiastes, né? Existe tempo para tudo, né? Lá no Velho Testamento. Então o que acontece? A gente tem que começar a aproveitar o nosso tempo e parar um pouco e olhar para as pessoas. Eu me lembro assim que uma alegria muito grande, né? Porque foram histórias que marcaram a minha vida. De falar assim, quando foi perguntado para o Chico Xavier qual foi o dia mais importante da sua vida, o Chico Xavier não titubeou, falar o dia mais importante da minha vida foi quando eu morava em Pedro Leopoldo, eu tinha que pegar um ônibus para pagar uma despesa do meu pai e vencia naquele dia. O banco tinha hora para fechar e quando eu ia entrar no ônibus, uma criança veio correndo, seu Chico, seu Chico, seu Chico, ele falou, e agora, atendo a criança, eu perco o ônibus. Perdeu o ônibus, perdeu o dia de pagar a prestação, foi ver o que a criança queria, a criança queria dar um abraço e um beijo nele. Ele falou, aquele foi o dia mais importante da minha vida. Né? Então, a gente, por exemplo, quando faz esse trabalho aqui, né, de leitura, do texto de Emmanuel, faz uma interpretação, a gente, com toda sinceridade, a gente não está preocupado com quantas pessoas vai atingir, quem vai ouvir, quem não vai. Em primeiro lugar, está me fazendo muito bem, né, fazer essa leitura diariamente. Em segundo lugar, eu sei que tem alguns companheiros que estão acompanhando, então isso acabou forçando a disciplina de você estabelecer um determinado horário, de você não deixar nenhum dia sem fazer, que também foi ótimo, está sendo ótimo, e está parecendo que é caminho sem volta. Né? Mas você vai ver, desfalecimento. Não, pode ser que, né, às vezes, uma enfermidade, uma situação emergente, né, pode ser que tem uma interrupção, tem uma suspensão, mas enquanto tiver força, enquanto tiver alegria de estar estudando esses valores, a gente vai continuar estudando. Então ele fala pra gente, agora tem muita gente que começam na manifestação da fé, mas eu queria que curasse uma determinada pessoa da minha família. Não curou, então não quero mais saber disso. Iniciam a prática do bem, mas quando tem uma ingratidão. E Emmanuel fala assim, são crianças que ensaiam o aprendizado. Porque do exercício do amor verdadeiro não pode cansar nunca o coração, por menor que ele seja, né? Muito bem, olha, o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Gente, isso é um fato que acontece diariamente com a gente. A gente vai fazer qualquer atividade aí, como daqui a pouco, né? Vou ter uma visita para fazer. Tem que telefonar para uma pessoa também que está com depressão. Quando termina aquilo, é duro você ver o problema das pessoas, é duro, sim. Mas aquilo também te enche daquele sentimento de dever cumprido, que nada paga isso. Você tem aquela sensação assim, poxa, eu estou sendo utilizado como instrumento para fazer uma coisa boa, para aliviar em alguma coisa. Né? Não, mas aí de repente a pessoa tomou um outro caminho, aí eu vou ficar... Não vou ficar triste, eu fiz o meu papel, a minha consciência está tranquila que eu fiz o que eu podia. Aliás, em casos de obsessões graves, que a gente conhece por aí, às vezes você vai conversar com a pessoa, vai oferecer toda uma proposta de renovação e logo nos dias seguintes acontece alguma coisa mais grave com aquela pessoa, porque são os espíritos que estão do lado dela, querendo mostrar que na verdade eles mandam, eles têm um império, então eles querem afrontar. Isso pra gente, na verdade, não. Eu estou fazendo a minha parte e vou continuar fazendo, vou continuar mantendo em orações. Acontece isso no trabalho, isso não pode ser motivo de desfalecimento. Todo trabalho com Jesus vale a pena. Ele bota aqui, não te canses, pois, de fazer o bem.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.